Bom, hoje a gente foi na casa de Maria Rita, que nos acolheu para contar um pouquinho da história do Arrastão, que agora esse mês de agosto faz 41 anos. E foi ótimo essa entrevista, porque a gente aprendeu muita coisa que nem passava pela nossa cabeça e muitas vezes nem por educadores e administradores do projeto Arrastão. Pudemos conferir muitas histórias interessantes, muitas coisas que nem mesmo, como o Calvin disse, que os educadores sabiam. É isso, gente. Foi muito louco. Dona Rita, valeu! Obrigada por ter nos acolhido na sua casa, foi muito bom, gostamos. O Clube de Mães era assim. Bom, nós convocamos as mulheres e tudo. A primeira vez eu conversei com elas e perguntei. A Glorinha me ajudou, nós perguntamos o que podíamos fazer juntos e tudo mais. Não saía nada. Bom, então isso é que eu sempre conto. Nós começamos a ler o livro de trás para diante. Nós começamos fazendo, criando calo no cotovelo, como eu sempre falo. A gente começou fazendo. De repente a gente pensou que não dava certo isso aí. A gente tinha que se organizar melhor, adquirir uns conhecimentos melhores e tudo mais. Então, o Clube de Mães era assim, como se a gente estivesse lendo o livro de trás para diante, no sentido seguinte. Nós começamos a trabalhar com as mulheres e organizamos ali aquela tarde de trabalho. O que era? Chegam, aí elas vêm, a gente fazia uma palestrinha de 10 minutos, não precisa ser mais que isso, porque elas não absorviam. E aí, então, a gente falava de higiene, o assunto era, nesse tempo, a gente escolhia, porque a gente sentia as necessidades delas. Elas não tinham ainda a palavra de dizer assim, olha, eu quero falar sobre isso, que depois nós chegamos a isso. Quero falar sobre, não era relacionamento familiar, mas a vida de marido e mulher, elas queriam, então a gente chegou num tempo assim. Mas nesse início, não. No início era a mesma coisa voltada para a criança, para a mãe, para a higiene da casa, para tudo isso, para melhorar mesmo aquele ambiente de vida delas. Aí depois, então, algumas das nossas que trabalhavam começaram a ensinar a fazer pano de prato, a consertar roupa, cada uma na sua especialidade, cada uma fazia a sua atividade com as mulheres. Aí tinha um lanche, então, que nós levávamos todos lá, e elas montavam ali o lanche, era um pão com um sanduíchezinho, com café, essas coisas que nós levávamos. E aí depois elas ajudavam, a gente limpava a sala e acabava à tarde. Voltava depois no outro dia. Então, esse foi o começo. Tinha, assim, essa sequência. Era uma quantidade enorme de clubes de mães. E todas nós nos comunicávamos num grupo, num local alugado, nem era alugado, porque não tinha que trabalhar. Era cedido pela Associação dos Lojistas de Pinheiros, ali, num espaço físico deles, ali a gente se reunia lá. E lá que a coisa foi montando até que chegou nessa história de montar uma entidade social beneficente, já para poder ter todos os registros, porque sem registro é o que eu sempre digo para as pessoas, sem uma atuação de governo, não adianta que não consegue nada, né? Então nós começamos aí botamos o nome de Arrastão, porque a Glorinha teve essa ideia, porque movimento de promoção humana tinha os montes em São Paulo, em muitas paróquias e tudo mais. A Glorinha lembrou por causa da rede, aquela história da rede, da pesca do arrastão, tudo isso, essa simbologia toda, né? Embora o nosso lema fosse não der o peixe ao homem, ensinar a pescar, que hoje em dia vocês aproveitam bastante o peixe, né? Mas aí de uma outra forma, né? Maria da Glória Cardoso Ferraz, essa é a mãe da ideia de promoção humana para nós, que éramos algumas mais moças que elas e outros reguladores. Então, essa ideia toda de promoção humana nasceu aí com a Glorinha e se espalhou entre nós, porque foi o que a gente pensou. A gente não dar as coisas, a gente ajudar as pessoas a se ajudarem. Isso era um começo, um embrião de tudo. E começou a crescer, quer dizer, elas lá no Itabuão, elas eram o quê? 5, 6 mulheres, nós aqui éramos outras 5, e aí desses 5 para 5 foi crescendo, cada clube foi crescendo até chegar a esse número bárbaro, que foi 135 clubes de mães e mais 500 e tantas voluntárias. O prefeito, o Olavo Setúbal, ele disse, procurem um terreno
que eu desaproprio e dou para vocês. E foi o que aconteceu. Então, para variar, a Glorinha se tocou à frente, depois nós duas fomos até o Olavo Setúbal e recebemos esse, porque o doutor Mário tinha chamado a mim, porque eram férias, eu estava sozinha em São Paulo. Aí nós conseguimos esse terreno lá em Campo Limpo, que era daquele SAAD da Bandeirantes, e que eles foi desapropriado e cedido para nós 13.200 metros quadrados. Aí, para a ocupação desse terreno foi o barracão, que era o meu barracão daqui do Santa Cruz. Então, esse barracão foi transportado, o Pato Corbé me deu o barracão, nós transportamos o barracão para Campo Limpo e ocupamos lá o terreno com aquilo. Aí elas perguntaram para mim, Rita, vocês têm certeza que vocês estão atendendo a população certa? Eu disse, por quê? Ela disse, mas as crianças estão tão bonitinhas, coradas, porque precisa ser ranhenta, precisa ser suja, ranhenta. É esse o nosso trabalho, é justamente fazer com que as crianças tenham saúde, sejam de bochecha colorida, a alimentação seja boa. É uma coisa, essas coisas, o preconceito, filha, é a coisa pior que existe no mundo, viu? Nós tivemos um pouco de preconceito. Agora, em contrapartida, depois não tínhamos mãos a medir, porque hoje em dia, não é hoje em dia, há muito tempo que nós temos fila na porta. Agora, nós começamos o trabalho lá com mães. E depois, com um dos governos do Paulo Egídio, a gente teve muito apoio para o lado da criançada. Então, foi aí que nós invertemos o nosso foco. Então, em vez de ser a mãe e atingindo a família, era através da criança a gente atingia a mãe e a família. E aí começaram os programas de criança. Mas isso tudo a gente podendo receber dinheiro, que nesse tempo a gente já podia fazer um projeto, apresentar e receber verba. Outra, e aí muito séria, que até hoje a gente luta muito com isso, é a responsabilidade do voluntário quando faz esse trabalho. Porque o voluntário normalmente pensa, porque a palavra é voluntário, que ele vai trabalhar lá a hora que quer, do jeito que quer, como quer. Não é não. Ele tem que trabalhar como um profissional e melhor ainda do que um profissional, porque ninguém daquelas pessoas ali pediu para ele ir lá. O profissional trabalha para sustentar a casa, e aqueles ali foram lá, quer dizer, tem uma meta e vai e trabalha o melhor que pode para sustentar a sua casa. Então, aquele foi lá porque quis, porque resolveu se dedicar e desencadeou um processo que está ali em cima daquelas pessoas. Então, aquela responsabilidade com aquela gente, o voluntário tem que ter. Mas até... Olha... Se o mundo continuar do jeito que está, ele está lá trabalhando. Se não, pode até deixar de existir, porque eu acho que a gente poderia... Hoje em dia, a gente se tiver um arrastão em cada esquina, é uma beleza. Que se o mundo continua como ele é, nós vamos lá, está existindo, com as pessoas entregando uma vara para outra, aquela da corrida das varas, né? A gente entrega e vai correndo e toca a corrida. Dizendo isso, que eu fico encantada com isso tudo, haja visto vocês três que estão aqui na minha frente me entrevistando, quer dizer, é um projeto maravilhoso lá dentro, que há muitos anos atrás a gente jamais pensaria numa coisa dessa. E, no entretanto, é uma coisa moderníssima, é uma coisa atual, e isso é que eu acho importante, é que a gente vai cada vez mais se inserindo dentro do moderno, do atual. Por isso eu acho que daqui a 40 anos nós vamos estar também modernos, atuais, uns 40 anos daqui lá. Quando eu já vi...